Quinta-feira, 18 de julho. Ministério da Saúde alerta sobre baixa cobertura vacinal contra a poliomielite. Pesca industrial se aproxima de 400 toneladas nas últimas semanas de safra da tainha. E olha só quem está roubando a cena, um urubu que entrou num galinheiro para conseguir chocar. Bem-vindos! O SC Acontece está no ar. Uma pesquisa desenvolvida pela Justiça Catarinense em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina revelou que os espaços de educação e reabilitação aos autores de violência contra a mulher previstos na Lei Maria da Penha, os chamados grupos reflexivos, têm apresentado bons resultados. Dados nacionais apontam 3 em cada 10 mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar provocada por homens. E no combate ao avanço destes índices, cada vez mais políticas públicas têm sido implementadas para, além de punir os agressores, prevenir futuros casos. Uma pesquisa desenvolvida pela Justiça Catarinense em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina revelou que os espaços de educação e reabilitação aos autores de violência contra a mulher previstos na Lei Maria da Penha, chamados de grupos reflexivos, têm apresentado maior efetividade. Isso quer dizer que estes homens têm analisado mais e corrigido as ações violentas contra mulheres. Com isso, também há redução na reincidência de casos. A taxa média de reincidência que a gente encontrou foi de 5%, que é bem menor do que seria o sistema prisional. A grande parte dos homens que saem dos grupos percebem uma diferença, né? A gente, claro, não tem a pretensão de que vai mudar as pessoas ali. O grupo é aquele start de um processo de reflexão, né? De uma vida que pode ser diferente. O projeto é realizado em todo o Brasil. Atualmente, são 498 grupos no país. Santa Catarina tem 43, espalhados pelas diferentes regiões do estado. Para esta psicóloga, o encontro é capaz de promover debates para romper com atitudes estimuladas pelo machismo. A gente precisa entender por que essas pessoas, por que esses homens agem dessa forma, né? Se é só uma questão cultural. Então, é um espaço oferecido a eles para ressignificar essa cultura que eles trazem consigo. Aliados à luta contra a violência são os direitos das mulheres, que podem ser cruciais para que as vítimas consigam sair do ciclo de violência. Está na hora dos homens entenderem o papel deles enquanto homens numa sociedade que é de fato de proteção, de respeito, de carinho, e acho que essas iniciativas desses grupos, né, que reúnem esses homens, é um grande passo para uma educação, para uma resolução dessa situação de agressão. Um clube de tiro foi assaltado e parte do arsenal foi levado por criminosos no Vale do Itajaí. Os detalhes a gente vê agora, então, ao vivo com a Gabriela Mariotto. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde a todos que acompanham o SC Acontece. Pois é, 2 homens invadiram um clube de tiro na cidade de Itaiópolis, no Vale do Itajaí. Esse clube de tiros ficava numa região um pouco mais afastada, cerca de 5 quilômetros do centro da cidade. Os homens entraram no local e renderam os funcionários que estavam lá e também a esposa do presidente do clube. Eles amarraram e prenderam todos em uma sala isolada. As imagens do circuito interno mostram o momento em que esses homens escolheram quais armas iriam levar, com destaque aí para um fuzil, submetralhadoras e dezenas de pistolas. A estimativa é que eles tenham levado entre 80 e 100 armas. Durante a fuga, os homens ainda roubaram o veículo, o carro da esposa do presidente do clube. Esse veículo foi encontrado pela polícia em uma região rural ainda mais afastada de Itaiópolis. De acordo com o delegado responsável por este caso, todas as forças policiais estão empenhadas em encontrar estes homens e, mais importante, encontrar o arsenal que foi roubado, para evitar que essas armas cheguem nas mãos do crime organizado. Ainda de acordo com este delegado, este clube de tiro tinha
a autorização, o aval para funcionar, mas tinha um arsenal muito completo e muito extenso, maior, inclusive, do que o arsenal da Polícia Civil e da Polícia Militar. Thaisa. Obrigada, Gabi, pelas informações, então, trazendo tudo com relação a este assalto no Vale do Itajaí. Bom, hoje é o último dia para as inscrições do Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral. São 412 vagas disponíveis para os cargos de analista e técnico judiciário em 26 tribunais regionais e Tribunal Superior Eleitoral. Os interessados podem se inscrever no site do Sebrasp e realizar, inclusive, o pagamento da taxa de inscrição por lá mesmo, via boleto ou também por Pix. A seleção é composta por 4 fases: prova objetiva, discursiva, teste de aptidão e avaliação de títulos. O prazo para inscrição é nesta quinta-feira até às 6 da tarde. Acesse aí o portal tvbv.com.br e confira a distribuição das vagas, que contempla o estado de Santa Catarina, entre outros. Bom, a seguir a gente vai falar sobre saúde com informações sobre a cobertura vacinal da poliomielite e também os cuidados com o foco da dengue, que deve ser mantido mesmo agora, neste período um pouco mais frio. Voltamos em instantes com o SC Acontece. De volta com o SC Acontece, agora 12h55. Subiu para 360.863 o número de casos prováveis de dengue em Santa Catarina. O levantamento leva em conta 285 municípios do estado. Se comparado ao mesmo período do ano passado, o aumento é de 163,53%. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Saúde de Santa Catarina. Quanto aos números de mortes, foram confirmadas 301 mortes por dengue e outras 48 permanecem em investigação. Mesmo que o frio esteja acontecendo neste período, o Aedes aegypti circula menos e, mesmo assim, os cuidados e a prevenção devem ser mantidos. Bom, a gente volta a falar sobre saúde, ou a gente continua falando sobre a mesma. Um levantamento feito pelo Ministério Público de Santa Catarina apontou que a cobertura vacinal contra a poliomielite está abaixo de 50%. A campanha deste ano imunizou apenas 43% das crianças do estado, bem distante da meta de 95% estabelecida pelo Ministério da Saúde. As maiores cidades catarinenses tiveram índices de cobertura muito abaixo do esperado. Em Joinville, apenas 20% do público-alvo foi imunizado. Na capital, Florianópolis, o número de vacinados soma apenas 17%. Blumenau, com a terceira maior população do estado, vacinou só 24%. Em Lages, 13%. A poliomielite é uma doença viral contagiosa, principalmente entre as crianças de até 5 anos, e pode causar a paralisia infantil. Foi a vacinação em massa nos anos 80 e 90 que erradicou a doença em todo o país, há mais de 3 décadas. A safra da tainha está perto de acabar, mas para as embarcações industriais teve fim antes da hora. Isso porque os barcos atingiram a quantidade máxima de peixes que poderiam ser pescados. E na modalidade industrial já foram pescadas 384 toneladas de tainha neste ano, atingindo então o limite estabelecido pelo governo federal para a modalidade. 7 barcos industriais das regiões Sul e Sudeste tinham liberação para atuar neste ano. E de acordo com o Sindicato dos Pescadores, a modalidade arrecadou mais de 17 milhões de reais somente aqui em Santa Catarina. Dados da Prefeitura da capital indicam que só neste ano foram 425 mil tainhas pescadas em Florianópolis, quantidade que inclusive já ultrapassou a safra do ano passado. A temporada de pesca da tainha acaba em 2 semanas, no dia 31 de julho. E que tal essa história agora, hein? Em Rio do Oeste, um urubu fez morada em um galinheiro e já tá chocando 2 ovinhos. Detalhe, hein? Não foi a primeira vez que isso aconteceu e no mesmo lugar. Foi este urubu. Encontrou o lugarzinho ideal para formar a família, protegido da chuva e do frio. Já está chocando 2 ovos na maior tranquilidade no galinheiro.
E a presença dele não é novidade no sítio. Já é pela terceira vez que ele faz ninho aqui nessa propriedade. E ele fez em 3 lugares diferentes. E já saiu, inclusive, um filhote que saiu daqui voando. As fotos mostram o filhote de uma cria anterior. Nasceu no galinheiro, mas em outro cantinho. E olha só, de longe os ovos parecem pequenos, mas comparados aos de galinha e de marreca, são bem maiores. E ele faz uma vez por ano, geralmente? Geralmente uma vez por ano. É nesse período, entre julho, agosto, às vezes até setembro. E se tudo parece tranquilo por aqui, no começo foi difícil. Há uns 2 anos atrás, mas não foi a fêmea, foi o macho. Brigou com a perua. Tanto é que a perua acabou falecendo depois. Mas agora as outras aves estão acostumadas com a presença do urubu. E para o Liseu é uma diversão acompanhar tudo isso cada vez que ele vem para o sítio, que é um refúgio em meio à natureza. Para mim é uma alegria, uma satisfação em ter os bichinhos aqui. Eu gosto daqui, eu gosto de criá-los. Tá aí, então, um pouco dessa história diferenciada para concluir o SC Acontece desta quinta-feira. Muito obrigada pela sua companhia nestes dias, obrigada por me receber aí na sua casa. Amanhã a Grazi tá de volta e ela toca o programa SC Acontece e eu de volta para as reportagens. Um beijão para você, excelente quinta-feira e até!